Oi, meu nome é Juliana Cristina, sou líder do projeto Amiga Bíblia. Eu desejo que a Amiga Bíblia seja a sua melhor amiga. Nós temos recursos aqui, quase 500 vídeos no canal. Às vezes eu olho lá e falo assim, gente, como eu dei conta de fazer isso? É só pelo poder do Senhor. E nós também temos os planos de leitura no aplicativo YouVersion, o aplicativo da Bíblia, o maior aplicativo da Bíblia do mundo, um app totalmente gratuito que você pode também ler. Tem planos de leitura lá e também nós temos, olha só que coisa boa, um grupo de leitura Amiga Bíblia, onde a gente envia todas as manhãs, de segunda a sexta, tá? Um trecho da Bíblia, uma explicação e uma pausa para você pensar, meditar e colocar em prática. Se você ainda não tá lá ou quiser saber mais sobre as coisas do projeto Amiga Bíblia, eu vou deixar um link aqui para você entrar, tá bom? Vamos lá, a gente está estudando o livro de Romanos, a gente vai ler um dos versículos principais da carta, que é o último versículo que nós vamos ler hoje. Então fica ligada, porque é muito profundo, tem muito aprendizado. Esse livro de Romanos é um livro mais, não vou dizer um termo complexo, mas mais profundo. Então os vídeos não são tão curtinhos, mas que você tire um tempo para se dedicar, para ouvir, para aprender a palavra de Deus. A gente tem tempo muitas vezes de assistir série. Eu não assisto série, mas muitos amigos meus assistem série. Eu assisto The Chosen, né? Mas muitas pessoas assistem série, investem tempo em outras coisas, fica rolando Reels no Instagram, essas coisas assim, mas não param para meditar na palavra de Deus. Que você pare para meditar na palavra de Deus, meditar no que o Senhor quer falar com você. Dedique sua vida, seu tempo, um tempo da sua vida diário para poder estudar. A gente vai continuar então o capítulo 6 de Romanos, do versículo 15 ao versículo 23. Estão escutando o cachorro aí? Fazia tanto tempo que ele não aparecia nos vídeos, né, gente? Da vizinha aí. E ele late muito pouco agora, ele latia muito. Nos primeiros vídeos da Amiga Bíblia, ele sempre queria participar. Mas vamos lá, vamos concentrar aqui, né? E a gente vai ler do 15 até o 23, que é o versículo mais importante desse trecho aqui. E talvez um dos mais importantes da carta toda, né? Vamos terminar, vou ler o 14, que foi o último, que foi a gente falou no último vídeo da série, tá? No meio dessa série a gente acabou tendo uma live aí, mas é o último vídeo da série. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, Paulo termina esse trechinho, mas ele continua. Lembrando que uma carta foi escrita em sequência. Nós dividimos entre capítulos, versículos, subtítulos, bloquinhos pequenos para ser mais fácil para a gente localizar. Mas então ele fala, vocês não estão mais debaixo da lei. A lei não vai te dominar. A morte, que é resultado da lei do pecado, não vai te dominar. Vocês estão debaixo da graça. Mas olha como ele continua. Eu gosto dessa maneira de escrita de Paulo, principalmente nesse livro aqui, que ele faz pergunta e ele mesmo responde. Porque ele imagina o que os leitores estariam pensando. Então ele vai fazendo perguntas, questionamento e ele mesmo vai respondendo. Então, diante disso, você não está mais debaixo da condenação do pecado, da morte da lei. Você está debaixo da graça. Então, diante disso, ele diz assim, então, olha só, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele fala, tá bom, você vai falar, então, a lei já passou, já era na sua vida, você está debaixo da graça, o Senhor já morreu por você, já te perdoou, então a gente vai viver pecando, fazendo o que a gente quer? Daí ele responde, ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Ele diz assim, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte. A gente está falando sobre isso desde o começo da carta. Inclusive, nos 2 vídeos atrás, a gente falou sobre isso. Escravos do pecado que leva à morte. Se nós, como Adão, nós decidimos pecar, não é por causa do pecado de Adão, mas lembra que a gente falou do gene do pecado, foi passando para a humanidade, todos nós fomos pecando, então o salário do pecado é a morte, a gente vai ler sobre isso aqui depois, mas a gente vai ter que falar assim, pensar assim, pecou, merece a morte. Só que aqui ele fala, mas se você decidir ser escravo da justiça, da obediência, vai te levar à justiça, você tem que decidir. Eu dou um exemplo bem engraçado para ilustrar isso e ajudou muitas amigas minhas quando a gente começou a estudar sobre isso. Por exemplo assim, a gente que tem mais de 40 anos, sofremos com um problema sério que hoje nossos filhos normalmente não têm, meus filhos nem sabiam o que era isso. Cárie nos dentes, né? Um bichinho que entrou no dente, fez um buraquinho, porque você deixou uma sujeirinha, a gente explica isso, né? Mas o que isso tem a ver com o texto aqui? Eu quero que você entenda. Como que a gente ficou livre ou fica livre das cáries? Se a gente escova o dentinho, né? Crianças, se você não quer que o bichinho entre no seu dentinho, você tem que escovar o dentinho, não é assim que a gente contava para as crianças e falava para os filhos, e isso que nos foi ensinado? Se você não quer ser escravo da cárie,
Vamos pensar, a carne é o pecado. Você não quer ser escravo do pecado, da carne, para o bichinho entrar e estragar o seu dentinho, matar o seu dentinho. E se você não quer que o pecado te leve à morte, você tem que ser escravo de outra coisa. Você tem que decidir ser escravo da justiça. Da justiça, da obediência ao Senhor. Ou é uma coisa ou outra. Sinto muito, não dá para ficar neutro. Se você ficar neutro, você não vai escovar o dentinho, então a cárie vai te pegar. Se você ficar neutro, não decidir, lembra da história do muro que eu falei? Que a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Se você não decidir, você já vai estar correndo o risco do bichinho te pegar. Quer dizer, o salário do pecado é a morte. Você vai pecar. E a consequência disso vai ser morrer espiritualmente. Mas se você se decidir obedecer ao Senhor de todo o coração. Ser escravo não do pecado, mas ser escravo da justiça, da obediência a Deus. Isso vai dar para a vida eterna. Ser escravo do pecado leva à morte. Obedecer ao Senhor leva à vida eterna. Então, o que você vai decidir? Ou é uma coisa ou é outra. Não tem mais opções. Sinto muito dizer, não tem mais opções. Ou você vive uma vida do seu jeitinho, fazendo o que você quer, até fazendo o que você acha certo, do seu jeito, mas isso vai dar ruim, ou você vai decidir obedecer ao Senhor. E continue assim, ó. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Nós éramos ali. Como que a pessoa podia ser livre antigamente? A pessoa precisava receber uma carta de alforria. Alguém, na época de escravatura, alguém precisava pagar pela liberdade dele. Cristo pagou pela nossa liberdade, a gente já falou isso em vários textos. Ele morreu no nosso lugar para nos salvar. Então ele já pagou o preço da nossa liberdade, mas nós precisamos decidir ser livres. Alguns casos, na história até, eu estava até lendo sobre isso faz pouco tempo. Na história, se um escravo poderia ser liberto por algum motivo, mas ele quisesse continuar sendo escravo, ele podia decidir continuar sendo escravo. E ele recebeu uma marca que ele que decidiu continuar sendo escravo. Você não pode decidir continuar sendo escravo do pecado, porque isso leva à morte. Você tem que decidir ser escravo da justiça. E agora aqui ele fala assim, ó, vocês passaram, como que você toma essa decisão de deixar de ser escravo do pecado e passa a ter essa decisão de viver debaixo da graça, ser obediente à justiça de Deus? Você decide, você reconhece que você é pecador, você decide, eu não quero viver mais aquela vida velha, e você decide obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor não é do seu jeito. Muitas vezes não é do jeito que te ensinaram, é do jeito que está escrito na palavra. A palavra de Deus é o que Deus quer ensinar para nós, mas são instruções preciosas para nós. E ainda fala assim, vocês passaram a obedecer de coração. O que acontece com muitas pessoas? Elas querem obedecer ao Senhor, mas elas obedecem não de coração, elas obedecem por medo do castigo, elas obedecem por medo da morte. Pense sobre isso. A gente tem que pensar na intenção. Por que você tem obedecido ao Senhor? Tem uma amiga muito querida, né? Não vou expor ela aqui, mas ela disse assim, quando eu descobri isso, eu até falei isso em outro vídeo, eu acho. Quando eu descobri que Cristo já pagou o preço para mim, pelo meu pecado. Ele já pagou o preço do meu pecado. Agora eu sou livre para decidir que eu quero obedecer ao Senhor de coração. Isso tirou um peso na minha vida. E eu quero dizer isso para você de todo o coração. Nós precisamos servir e obedecer a Deus não por medo da morte. Cristo já pagou. Nós precisamos servir e obedecer a Deus por gratidão. Obrigada, Senhor. O Senhor morreu por mim. Eu não posso pagar isso para o Senhor. Mas o que eu posso fazer para provar o meu amor ao Senhor, que a gente já até falou isso em outro vídeo, para provar o meu amor pelo Senhor, eu vou obedecê-lo. Nós precisamos pensar sobre isso. Então, vocês passaram a obedecer de coração ao Senhor. O seu desejo foi voltado. Senhor, eu quero fazer o melhor. Eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero te adorar, praticando o que o Senhor me ensina. Continuando, né? 18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo assim em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Quer dizer, Paulo queria explicar coisas profundas de maneira espiritual, mas ele usa exemplos terrenos, físicos, para ajudar a gente no entendimento, como o exemplo aí que eu dei da escova de dente, tá? Assim, como vocês ofereceram os membros do corpo à escravidão e à impureza que levam à maldade, ofereçam agora
em escravidão à justiça que leva à santidade. Então antes você fazia coisa errada, que fazia mal para o seu corpo, você denegria a sua imagem, você denegria a imagem dos outros, fazia o mal, fazia o que era errado, você vivia essa vida. Mas agora que você encontrou Jesus e decidiu entregar a vida para Ele, não pode mais ser assim. Você agora se tornou escravo da justiça. Então o que você tem que fazer? Obedecer ao Senhor. E agora não quer dizer assim, pode ou não pode regras. Isso tem muito mais a ver com o amor a Deus e o amor ao próximo. E não é só o amor ao próximo, a gente tem uma coisa até para se falar sobre isso. Hoje tem muito pregado assim, você tem que amar o próximo. Mas amar o próximo não é deixar fazer o que ele quer. Eu falei uma vez com os meus filhos, quando eles eram mais crianças assim, eu falei, vocês têm que se preocupar, é uma coisa séria de a gente se falar. Hoje em dia os pais têm sido muito negligentes, deixaram fazer o que quiser, ficar até a hora que quiser no celular, a criança faz birra, dá trabalho educar, gente, mas os pais têm sido negligentes nesse sentido de educação. Mas se você quer mostrar amor para os seus filhos, você precisa dar limites, ensinar as coisas certas, o que pode e o que não pode, dar limites. O Senhor nos ensina e nos dá limites. Se você quer amar o próximo, não quer dizer que você vai falar assim, tudo bem, quer continuar nessa vida de bagunça? Pode, eu te amo mesmo assim. Sim, nós precisamos amar as pessoas pecadoras, porque nós somos pecadores. Mas isso não quer dizer aceitar o erro. Não quer dizer assim, tudo bem, deixa a pessoa ir pro buraco e tudo bem. Se você ama essa pessoa, você vai alertá-la. Não é isso que Deus quer, você vai exortá-la com amor. Olha, o Senhor diz isso, o Senhor te chama para tomar a decisão de não ser mais escravo do pecado que leva à morte, mas decidir andar com Ele, que leva a vida eterna, ter uma vida nova de caminhada. Isso é a prova de amor ao próximo, se preocupar com Ele, não só aqui nessa vida, mas espiritualmente falando, pensando que Ele deve passar a vida eterna com o Senhor. Isso é a maior prova de amor que a gente pode dar. E a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus é a obediência. É servindo a justiça. E o que acontece com essa justiça? Olha só, ofereçam-se agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Existe, vamos usar um termo assim, 3 estágios da vida. É difícil até usar esse termo, mas 3 fases talvez seja da vida. Nós estamos perdidos, nós fomos regenerados, né? Nós decidimos entregar nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo, nós recebemos nesse momento a salvação, recebemos o Espírito Santo quando nós decidimos realmente entregar nossa vida para Jesus. Depois existe um outro estágio, que se chama santificação. Esse estágio da nossa vida começa e vai terminar só quando a gente morrer. A gente sempre vai buscar a santificação. O que é santificação? Não é beatificação, né? É ser mais parecida com Jesus, ser mais parecido com Jesus. Nós precisamos buscar isso, ser cada dia mais parecido com Jesus. E como você consegue imitar uma pessoa? Pensa assim, se você assistir vários vídeos da Amiga Bíblia, você vai já saber o jeito que eu falo, como eu me mexo, como eu me movo. Você tem que observar essa pessoa para poder imitar. Como que a gente consegue imitar Jesus? Lendo a palavra dele, lendo os escritos, lendo as cartas, lendo principalmente os evangelhos, para entender como ele é. É isso que nós precisamos fazer para imitar Jesus. E isso vai nos levar à santidade. Então, primeiro a gente recebe a salvação, através de Jesus, nós entregamos nossa vida a Jesus, reconhecemos Ele como Salvador, decidimos que Ele é Senhor da nossa vida. Porque lembra que eu já falei várias vezes, as pessoas querem Jesus para ser Salvador, mas só é salvo aquele quem aceita Jesus como Salvador e como Senhor. Senhor é aquele, lembra do Senhor dos escravos? Aqui Paulo está deixando bem claro, nós precisamos ser escravos de Cristo, tá? Lógico que em alguns lugares dizem servos de Cristo, né? Mas a gente vai falar mais sobre ser escravo de Cristo, o que isso denota, porque nós não somos mais escravos no sentido de o Senhor é carrasco. Ele nos faz escravos, mas Ele nos adota como filhos. A gente vai aprender isso no capítulo 8, né? Voltando então, a gente começando a obedecer o Senhor, isso vai nos levar à justiça e vai nos levar à santificação, tendo mais parecida com Ele, vai nos levar à santidade. Jesus em João 17 diz na sua oração ali, antes dele morrer, um pouco antes, enquanto ele estava com os discípulos ali, ele fala, santifica o Senhor na verdade, a tua palavra é a verdade. Como nós cristãos, discípulos, cristãos verdadeiros, vamos ser santificados através da palavra de Deus. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus é como um espelho. A gente vê, tá falando
isso, mas eu não tô assim. Eu vou mudar. A gente vê nossas falhas, a gente vê nossos defeitos, a gente vê nossas rugas e a gente decide mudar. Continuando lá, versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Estavam vivendo do jeito que você queria e a justiça já não fazia sentido para vocês. Você ia morrer espiritualmente. Mas, olha só. Perdi, gente. Versículo 21. Que fruto colheram, senão coisas das quais agora se envergonham? Gente, eu tenho muitos amigos e eu mesmo. Quando eu olho para trás, eu falo, quando eu vivia naquela vida de pecado, eu olho e falo assim, gente, quanta coisa errada eu fiz. Eu me envergonho. Eu falo, ai Senhor, mas graças a Deus, quando o inimigo quer me acusar, olha, lembra o que você fez? Eu falo assim, o Senhor já pagou isso por mim na cruz. Tem até uma mocinha que está vindo aqui no pequeno grupo de jovens, ela falou sobre isso. Ela sentiu um peso de culpa do que ela tinha feito de muito errado para trás. E eu falei para ela, Jesus já te perdoou. Se você já entregou a vida para ele, você já está perdoado. E sinta paz. O papel do inimigo é ser acusador, é apontar o dedo para você e te fazer desanimar da caminhada. Mas o Senhor, se você realmente já se arrependeu, entregou sua vida para Jesus, você está perdoado, está perdoada. Então receba essa paz, receba esse perdão. Toma posse disso, meu irmão, minha irmã, né? Então, mas a gente se envergonha quando a gente lembra dessas coisas. Mas o Senhor já nos perdoa, a gente pensa, já passou isso. Já passou, mas a gente vivia uma vida bem errada antigamente, né? Ixi, meu Deus. O fim daquelas coisas é a morte. Agora, versículo 22. Mas agora, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que vocês colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Olha que coisa linda. O pecado leva à morte. Mas o fruto de justiça, de você decidir viver uma vida diferente, morrer para a vida velha e viver uma vida firme, caminhando com Jesus, é a santidade que leva à vida eterna. Então, voltando aqui, está falando até dos passos, né? Aceitamos Jesus, a salvação, santificação e o terceiro passo é a glorificação, que é a vida eterna. Lá não vai ter pecado, não vai ter choro, não vai ter dor, nós vamos ser perfeitos. Mas aqui, enquanto a gente está nesse período, você recebeu a salvação, ainda não morreu, ainda não está no céu para ser glorificado, você está no período de santificação, de ser cada dia mais transformada por Jesus. A gente vai chorar, vai se arrepender dos nossos pecados, vai continuar olhando para Jesus. Jesus, como é que eu tenho que ser? Vou olhar para o Senhor porque eu quero imitá-lo. Agora voltando, né? Agora o versículo mais importante desse vídeo aqui, né? Espero que você continue aqui com a gente, né? Versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Esse trecho eu falo muito em vários vídeos da Amiga Bíblia, porque foi algo que me esclareceu muito. Porque muitas pessoas olham para Jesus crucificado, às vezes você vai numa igreja católica, ou vê alguém com um crucifixo, ou vê uma imagem na internet, alguma coisa assim. A gente vê Cristo na cruz, lá pendurado, ensanguentado. A gente pensa assim, mas por que ele precisou morrer? Você não tinha essa pergunta? Eu tinha essa pergunta, mas por que ele morreu? Daí muitas pessoas caem no ponto da filosofia, isso, aquilo. Mas por que Jesus morreu? O salário do pecado é a morte. Jesus pecou? Não. Mas nós pecamos, nós merecíamos ter morrido. Mas ele morreu no nosso lugar. Então por que Jesus precisou morrer? Porque ele nos amava. E ele pagou o preço por nós para nos resgatar. Então assim, o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte espiritual, a separação total de Deus. Mas Jesus veio, pagou esse pecado e nos chama para viver uma vida nova. E ele não nos chama mais ele nos chama para não viver mais aquela moda de pecado, mas ele nos chama e nos dá a vida eterna. Ainda fala assim, o dom gratuito de Deus é de graça, porque ele já pagou. Para nós a salvação não custa nada, não custa nada, mas para ele custou a vida dele. Não custa nada porque nós não temos que pagar, mas aquele cristão verdadeiro que decidiu entregar a vida para Jesus, ter ele como Salvador, como Senhor da sua vida, custa a sua vida. O cristão verdadeiro que entregou a vida para Jesus, não precisa pagar a salvação, mas como gratidão, ele entrega a própria vida. Como gratidão, ele decide, eu não vou viver mais naquela vida de pecado. Não dá mais, eu me envergonho. Jesus morreu no meu lugar, eu não vou viver naquela vida de pecado. Agora eu vou viver uma vida nova, querendo agradar meu mestre, servindo e obedecendo seus ensinos, imitando a Cristo. Entende isso? Então o salário do pecado é a morte. Você já está debaixo da graça.
Vou voltar no comecinho desse texto que a gente estudou. Diante da graça, da salvação que você recebeu, da graça, que é de graça, da salvação que você recebeu, você vai continuar vivendo essa vida de qualquer jeito que você tem vivido? Eu não estou falando para você que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus. Estou falando para você que já decidiu ter uma vida nova com Jesus. Pede para o Espírito Santo sondar o seu coração. Com certeza já está vindo algo na sua mente que você tem feito que não agrada o Senhor. Na minha mente tem vindo. Está aqui. E que a gente possa, de coração, pedir ajuda para o Senhor. Se Ele entregou a própria vida por nós, Ele não vai nos ajudar na caminhada de largar essa vida, essas coisas erradas que nós temos feito e viver uma vida de santidade. O Senhor não nos dá uma missão impossível. Ele promete estar conosco todos os dias. A gente vai falar nos próximos vídeos sobre o Espírito Santo. Se você entregou a vida para Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem o próprio Deus morando com você para te dar força para suportar essas lutas e tentações que você tem passado. Peça ao Senhor. Senhor, sonda o meu coração. Né? Assim como Davi fala no Salmo 139. Sonda o meu coração. Vê se há algum caminho mau em mim. E guia-me pelo caminho eterno. Me dê força. Me dê coragem, ousadia para deixar isso de lado e viver uma vida nova com o Senhor. Que privilégio, gente. Que privilégio. Você possa realmente escolher ser escravo de Cristo, obedecendo, servindo. Não mais pela necessidade que você tinha, pela culpa que você tinha, mas sim agora. Vocês decidiram obedecer de coração, com amor, como gratidão ao Senhor. Que delícia, ó. Um abraço bem apertado. Cheiroso, curta, comenta, compartilha, escreve coisas aqui, obrigada, que isso aí vai ajudar a chegar em mais pessoas. Deus abençoe você e ó, até o próximo vídeo.